Bom, então a gente já viu que essa vida é uma continuação das vidas anteriores, a gente já viu que o karma ele existe, ele é real, não tem o que a gente possa fazer a respeito disso, a não ser aceitar. Mas agora a gente vai para a segunda parte, né? Porque senão também a gente olha para tudo isso e fica, ó céus, ó vida, então a vida é assim, e aí, né? É isso, estamos fadados a viver uma vida muito boa ou muito ruim, a depender do que então a gente fez nas vidas passadas. Não também. Porque nós estamos o tempo todo mudando a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então esse é o segundo ponto, para a gente ampliar a nossa perspectiva. A gente já sabe que nada é por acaso, a gente já sabe que isso aqui, em algum nível a gente criou o que a gente manifestou agora, né? Isso faz parte do nosso campo energético, ok. Mas nós não somos reféns dessa manifestação. Ela se manifestou para que a gente pudesse ver, para que a gente pudesse entender o nosso aprendizado e para que a gente pudesse tomar ações novas a partir dela, que fossem nos ajudar a sair do ciclo e começar então a materializar novas experiências mais alinhadas com o que a gente quer. Então, a manifestação de uma realidade mais alinhada, ela passa pelo processo de aceitação da realidade atual e de um trabalho profundo de entendimento de todas essas distorções, para a gente poder então eliminá-las. E aí a gente está falando de ciclos repetitivos, né? Tanto de padrões familiares, né? Que, de novo, se a gente está naquela família, tem a compatibilidade energética, tem muita coisa que a gente reproduz que não é nossa, que é do campo, né? Não é nossa no sentido de que não é só nossa, né? Porque sempre é, em algum nível, né? Uma vez que, de novo, tem que ter um link, né? Senão você não estaria ali naquela família. Mas a gente sofre a influência daquele campo, e aí aquele campo puxa a gente para determinadas situações, e então vai ficando mais desafiador a gente encontrar a força para a gente sair, né? Porque muitas vezes é uma memória que está no nosso DNA, está nos arrastando. Então é muito complexo, né? Porque a gente está o tempo todo interagindo com campos energéticos. A gente tem o nosso, a gente tem o do ambiente que a gente está, a gente tem o da nossa família, a gente tem o dos lugares que a gente frequenta, das pessoas que a gente cruza. A gente está o tempo todo trocando informação com campos. Então é uma loucura, assim, né? A hora que a gente olha todo esse emaranhado. Mas enfim. Então, assim, nós temos condições de criar a nossa realidade. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E a gente está o tempo todo criando uma realidade a partir do que está no nosso campo vibracional. Então, quando a gente olha para uma situação e fala da lei da atração, por exemplo. Ai, mas eu quero materializar determinada coisa, né? Isso não existe, porque eu não consigo. Você já está materializando o que está dentro de você. Esse que é o ponto. Você já está manifestando. Ah, você quer manifestar uma realidade diferente? Então tá bom, então você precisa mudar o seu padrão vibracional para que você consiga atrair uma realidade diferente. Só que mudar o nosso padrão vibracional não é uma coisa muito simples, né? Não é só, eu quero e porque eu quero eu vou mudar. Não. A gente precisa realmente olhar para as nossas questões, olhar para tudo que está por trás de determinado padrão. E são muitas e muitas camadas. Não é impossível, né? A gente consegue fazer isso. Eu só estou trazendo ponto para a gente começar a entender que, ok, então a gente está o tempo todo criando a nossa realidade? Sim, a gente está. Ah, não gostei dela. Ok, quero mudar. Perfeito. Como? Eu preciso entender. Eu preciso mergulhar. Eu preciso ter um entendimento profundo dos padrões que estão por trás. Dos padrões não, das linhas energéticas que estão por trás daqueles padrões. E aí, uma vez que eu tenho entendimento dessas linhas energéticas, eu preciso ver como que eu consigo, então, mudá-las. O que eu preciso fazer em termos de práticas diárias, né, de ações, pensamentos, emoções, para que eu consiga realmente transmutar aquilo. Então, é desafiador, mas é possível, né, e ao mesmo tempo nos ajuda, de novo, a olhar para a vida com uma outra perspectiva de que nós não somos reféns dela. E nós não estamos aqui a passeio, né? E quem determina a qualidade da vida que a gente vive, no fundo, é a gente. Quão comprometido nós estamos com o nosso processo
de crescimento, de aprendizado, de evolução, porque uma vez que a gente aprende aquele karma, ele, de novo, né, se o karma é aprendizado e eu aprendi o que eu precisava, eu integrei na minha consciência aquilo, eu não preciso mais reproduzir, eu tô livre para manifestar outra coisa, uma realidade diferente. Então eu preciso aceitar em primeiro lugar, que foi o ponto que a gente falou no vídeo anterior. Então não existe a transformação sem passar pelo processo de aceitação em primeiro lugar, porque enquanto eu não aceito verdadeiramente, eu estou resistindo, e se eu estou resistindo, eu estou em algum lugar ali falando que eu não tenho nada a ver com aquilo, e sabemos que não é uma realidade. Então eu aceito, e aí eu entendo profundamente para conseguir transformar, para conseguir mudar a realidade que eu vivo para a realidade que eu quero. E tem muita coisa que eu vou conseguir. Na verdade, tudo que tiver alinhado à verdade do seu coração, você vai conseguir. O que tiver alinhado à verdade do ego, que na verdade não é nem verdade, né? É uma ilusão. Esse talvez não. Esse talvez você não vai conseguir. Ou se conseguir, vai ser para você também entender que não era bem aquilo que você queria. E aí sim você vai recalcular sua rota em direção ao que de fato é a verdade do seu coração. Então, o processo de cocriação da nossa realidade, ele envolve se aprofundar nos padrões existentes, reconhecer quais são, identificar onde a gente está reproduzindo aquilo no nosso dia a dia. E aí eu vou trazer um clássico de padrão de repetição que inclusive é além da família, né? É praticamente do coletivo, né? Da humanidade, que é o padrão da escassez, da forma com que a gente enxerga, né? Escassez é a falta, essa sensação que falta. Então, todas as ações que eu tenho, elas, no fundo, estão revelando essa falta. Eu preciso daquilo, aquela sensação de que é uma necessidade, ela só é uma necessidade porque em algum lugar eu acho que aquilo me falta. Por isso que eu preciso. Então, hoje a gente vive num mundo muito pautado por essa falta. Eu preciso de uma reserva financeira, porque se acontecer alguma coisa, então assim, eu não tenho, eu não confio que se acontecer alguma coisa eu tô no amparo. Eu preciso ter aquilo ali. Mas a escassez, ela vai além da parte material, né? A gente fala de escassez, a gente pensa em dinheiro, mas não é só isso. É escassez em todos os aspectos, escassez em relações saudáveis, em trocas genuínas, escassez da nossa vontade de realizar as coisas, escassez de tempo, escassez de vida, né? Porque é isso, a escassez, ela não é só financeira, não é só o dinheiro, é a escassez de vida, né? É de você olhar para a vida achando que tá faltando, que sempre falta alguma coisa. Só que não falta no externo, falta dentro da gente, né? Aliás, não é que falta, a sensação é de que falta. Mas se a gente está na distração, a gente não reconhece o que está dentro da gente, né? E aí a gente vai buscar fora. Mas quando a gente traz para dentro, né? A gente também acha que está faltando. Está faltando competência, está faltando ler 457 mil livros, está faltando eu desenvolver tantas e tantas habilidades. Falta muita coisa, né? Falta eu, sei lá, emagrecer, falta eu ganhar peso, ganhar músculo, a gente coloca sempre os nossos desejos como derivados de faltas. Isso tudo é escassez. Isso tudo a gente reforça esse padrão. E quando a gente está movido por esse padrão da escassez, por exemplo, a gente está sempre numa corrida, né? Ali, né? Porque é uma falta desesperada, né? Um desejo ali que o ego quer porque quer, né? E se a gente não realiza, nossa, é o fim do mundo. Então a gente passa a vida querendo, buscando a roda dos ratos, né? Que a gente fala para quem tá no corporativo, que é isso, né? Eu tô num cargo, eu quero o próximo. Aconteceu o próximo, eu quero o próximo. Eu tô sempre ali achando que nada nunca é suficiente, que nada nunca tá bom. E eu tô... Só que, enquanto eu tô nisso, e eu não percebo, eu continuo reproduzindo isso. Como que eu reproduzo?
repetindo, reforçando. É quando, nesse exemplo, né, do cargo, eu cheguei no cargo, eu quero outro. Eu não olho para aquilo e não sinto, nossa, que gostoso estar nesse lugar, olha aqui o que eu alcancei, resultado do trabalho e etc, etc. Não, eu tô ali, mas eu tô ali achando que tá faltando mais um monte de coisa para eu alcançar o próximo, que eu também já nem tenho. Então eu tô no padrão da escassez, reforçando a escassez. Eu não vou sair desse padrão, eu não vou conseguir mudar a minha realidade. E aí a gente manifesta mais do mesmo. E a gente começa a achar que a lei da atração não funciona porcaria nenhuma. Mas na verdade é porque a gente não tá fazendo o que a gente precisa para que aquilo de fato mude. Porque na verdade não é nem aquilo mude, é a gente, é a nossa transformação. Internamente a gente tem que mudar, internamente a gente tem que se transformar, a gente tem que encontrar a nova vibração que a gente quer emanar, para daí atrair aquilo que está mais alinhado. Então, sim, somos criadores da nossa realidade. Não brigue com o que você está materializando, porque de novo foi uma continuação, resultado do campo vibracional que você acumulou das outras vidas, então tá tudo certo. É só uma questão de entendimento. Ok, isso aqui não é o que eu quero continuar reproduzindo? Então entenda profundamente o que é isso. E aí quando você mergulha, quando você vai na raiz, você consegue olhar e tomar uma decisão de ok, então eu vou libertar. Tem coisa que você vai olhar e não, ok, eu firmo esse querer interno de libertar. Tem coisa que não vai ser tão simples libertar, porque envolvem outras questões, são questões mais profundas, núcleos um pouco mais enraizados, mas ok. Então, você tem esse querer interno e você tem que agir, ter uma ação em linha ao novo padrão que você quer. Essa transformação, ela é de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O externo só reflete o que está dentro da gente. Só reflete o que está dentro da gente. Existe uma outra lei, né, que é muito... Ela também, né, foi trazida por um sábio, que eu não sei se... Bom, vou comentar, né, mas é os princípios herméticos, né, de Hermes Trismegistus, que é um sábio, né, que teve um acesso ali a um entendimento muito profundo a respeito dessas leis divinas, né, como eu comentei no vídeo anterior. E uma das leis é a lei da correspondência, que fala: o que é acima é como que está abaixo, o que está fora é como que está dentro. Ou seja, é basicamente a teoria do espelho que a gente vê no budismo. É isso. O que está dentro é como que está fora. O externo reflete o nosso interior. Se eu estou visualizando o caos, é porque dentro de mim existe o caos. Eu posso não reconhecer, mas ele está lá. Eu tenho certeza que se você for procurar, você vai achar. Porque é assim que funciona. Então, começa a prestar atenção na vida, né? Nas manifestações. Se você conseguir enxergar a linha correta energética por trás das manifestações, você vai encontrar essa mesma linha dentro de você. Incontestável. Observe. Faz essa prática. O que você está vendo do lado de fora diz sobre as suas questões. São as suas projeções. O externo só reflete. Então, eu estou materializando uma realidade que eu não quero? É porque ela está dentro de você. Tem coisas ali que precisam ser vistas. Se de novo a vida está a nosso favor, o que vai se manifestar é o quê? É algo que precisa ser visto. Está refletindo o que está dentro de você. Está refletindo as suas distorções para você conseguir acessar e aí então você conseguir mudar isso e mudar a sua realidade. Então, esse é o segundo ponto. Sim, nós somos criadores da nossa realidade. Nós já estamos o tempo todo materializando ela. A gente pode não gostar, mas ok. O não gostar é só essa intenção de que as coisas sejam diferentes, que ela é super digna, super válida, e estamos aqui para isso, né? Porque a aceitação que eu comentei no vídeo anterior não é um comodismo.
Aceitar não é, ah, tá bom, vai ser assim, então deixa pra lá. Não. Aceitar é aceitar que, ok, né? Tá aqui porque em algum momento eu criei isso, contribuí para isso, manifestou agora. Eu aceito. Não tem que eu possa fazer. Eu aceito a realidade como ela é. Quero ela na minha vida desse jeito? Não quero. Eu quero mudar. Aceito que veio para justamente entender o que fez com que eu gerasse aquilo. E aí, a partir disso, eu tenho condições de transformar para a realidade que eu quero.